E acabamos de fazer uma mesa aqui no Congresso, foi a primeira mesa, das primeiras mesas, né, que a gente fez aqui, falando sobre um caso de uma criança que tinha um atraso de linguagem. O objetivo desse caso foi falar um pouquinho sobre a questão da pandemia, que fez com que muitas crianças, por causa de ter pouco estímulo, de terem ficado em pouco contato com outras crianças, fez com que essas crianças tivessem atrasos no desenvolvimento, principalmente do comportamento social e linguagem. O caso que a gente apresentou aqui foi um caso para a gente pensar no diagnóstico diferencial com os transtornos do neurodesenvolvimento, no caso, o autismo. E a gente foi chegando à conclusão, pelo menos com esse caso clínico, né, de que era um falso diagnóstico de autismo, que não era um diagnóstico de autismo, era uma criança que estava realmente com pouco estímulo, que sofreu todo o estresse da pandemia e que, colocada num tratamento com a fonoaudióloga e tendo sido colocada na escola e tendo recebido os estímulos adequados, pôde se desenvolver normalmente. Para os pais, né, falar um pouquinho agora para os pais. A gente tem aí muitos dos bebês de pandemia que agora estão mais grandinhos, já estão na escola. A gente tem esses bebês que tiveram aí os seus atrasos no desenvolvimento muitas vezes. Muitas dessas crianças ainda estão aí fazendo seus tratamentos, tiveram alguma dificuldade, estão precisando de alguma ajuda, né? Quais são os sinais, né, quando você tem um bebezinho pequeno, uma criança de 2, 3, 4 anos, para você pensar num risco de ser transtorno global do desenvolvimento, né? Quais são os sinais? A gente tem que lembrar que a fala é uma das coisas que faz parte da comunicação social, mas ela não é a única. Então, tem crianças autistas que falam, inclusive, muito bem e falam muito cedo, e tem crianças que não são autistas que têm dificuldades de linguagem várias. Na verdade, a gente tem que avaliar a comunicação da criança, porque não é só a fala, é o desejo de se comunicar, e a comunicação ela também é verbal e não verbal, ela passa pelo olhar, pelo apontar objeto, como que a criança se comunica com os outros. Ela não se comunica só pela fala, ela se comunica pelos gestos, pelo olhar, pelo desejo de estar em contato. A criança com TEA, ela tem não só alterações de linguagem, como ela tem alterações em outras áreas também. Então, o contato social, o interesse em coisas repetitivas, interesses restritos, comportamentos muito obsessivos em relação à comida, obsessivo no sentido de ficar só naquilo, não mudar de assunto, gostar só de fazer uma coisa determinada, ter dificuldade de contato, ter manias esquisitas, questões alimentares, questões de sono. Então, o autismo ou os transtornos globais de desenvolvimento, os transtornos do neurodesenvolvimento, envolvem várias áreas. As áreas que têm a ver com a comunicação social, com os interesses da criança, com o desenvolvimento motor da criança, com o desenvolvimento da linguagem, com o desenvolvimento afetivo da criança, e você vai olhar isso de forma global.